Olá, nação! Olá, nação! Calma. Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Cara, tá difícil começar esse conteúdo aqui, hein? Tá difícil porque, cara, eu entro na internet e é sempre um meme novo a respeito dessa humilhação que o nosso rival sofreu ontem lá em Manaus, diante do Nacional, pela Copa Verde 2026. Olha, tem muita coisa pra gente conversar, porque isso cai por terra aí, né? Vários argumentos dos dois lados, tá? Tanto do torcedor do Clube do Remo, como também do rival, que sempre arrota caviar para falar desse número 7. E a gente vai falar bastante sobre esse resultado humilhante para eles. E também, claro, sobre o jogo de amanhã do Clube do Remo diante do Vasco, inclusive sobre uma situação envolvendo um dos nossos atletas. Será que está fora do confronto de amanhã diante da equipe do Rio de Janeiro? E também falar aqui sobre uma situação envolvendo os ingressos para o lado B do Mangueirão para esse confronto diante da equipe vascaína. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo é de 1.500 mais uma vez, beleza? É muito importante sempre o teu like aqui nos nossos conteúdos. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre a humilhação que o nosso rival passou ontem, né? Com aquela goleada sofrida para o time do Nacional pela Copa Norte 2026. Olha, quando abro aqui os conteúdos do Chaves e falo sobre a Copa Norte que o Remo está disputando, que é uma vergonha o Remo ter empatado lá com o Monte Roraima, foi uma vergonha o Remo ter perdido para o Porto Velho lá em Rondônia, mesmo com um time chamado de time 3, né? O G3 aí, como dizem. Por que eu falo que é vergonha? Porque é a camisa, é isso aqui, ó, a instituição que está sendo representada num jogo como esse. E ontem o rival colocou o Sub-20, Sub-20 esse aí que eles se orgulham pra caramba, né? Por ter parado a cavalaria no Parazão 2026, a cavalaria do Juan Carlos Osório, né? Que ajudou muito o rival a ser campeão paraense. E ontem, né, os jogadores do Sub-20 foram para lá, para Manaus, porque eles estão priorizando a Série C, né? A Série C super competitiva é a grande prioridade aí para os rivais. Eles que montaram um planejamento maravilhoso, um elenco espetacular aí, com ótimas contratações, dinheiro está sobrando por lá, uma ótima administração, e inclusive, né, vários influenciadores do rival, meia dúzia, talvez menos, se salvem aí em relação a um trabalho decente, né, estão mais preocupados com o Remo na Série A do que em criticar a gestão deles, em cobrar a sua própria diretoria. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no YouTube, falo também nas redes sociais. Eu não aceito torcedores do Remo dizer que os criadores de conteúdo do Remo não cobram diretoria, tá? Porque o que mais a gente tem feito nos últimos anos, mesmo com os 2 acessos do Remo, é cobrar diretoria quando erros acontecem. Se tem gente que faz um trabalho de criar conteúdo, de ser blogueiro, de ser influenciador para criar meme e não cobrar diretoria, eu não fico fiscalizando. Mas dizer que na internet quem cria conteúdo pro Remo não cobra diretoria é brincadeira. E no outro lado, os influenciadores de lá, os criadores de conteúdo, a grande maioria, estão mais preocupados em zoar com o Remo, em secar o Remo na Série A do que cobrar o time deles na primeira divisão. Inclusive ontem, né, teve gente aí que mandou recado pra mim, né, em grupo aí de repá, porque eu tava zoando o Paysandu, mano. O cara tá mais preocupado em usar a minha imagem, fazer meme com a minha imagem, do que em cobrar a diretoria do time dele. Então, entrou pra história uma vergonha nacional, literalmente uma vergonha nacional aí que o rival sofreu. Foi o Sub-20, não. Foi a camisa de vocês que estava lá sendo representada e tomou de 7-0 lá em Manaus. Vergonha histórica, e cai por terra vários argumentos de vocês aí, inclusive quando vocês, né, querem zoar o que o Clube do Remo passa aí em relação a algumas competições
o próprio Remo, né, como eu disse, acaba escolhendo de maneira equivocada no seu planejamento deixar de lado. Enfim, mais um tapa na cara de mucurento aí, né? Especialmente aqueles lunáticos que não tiram o Remo da cabeça de maneira impressionante. Bom, falando sobre o Leão Azul, pessoal. Antes da gente entrar no assunto do Remo em si, eu falei aqui sobre a situação, né, de cobrar dirigente. Cara, tá repercutindo aí uma fala do CEO do Fortaleza, tá? Onde ele foi muito transparente ali, foi muito corajoso, inclusive, quando foi para a internet expor a dívida que o Fortaleza está passando nesse momento. E o Fortaleza está vivenciando nesse ano de 2026 um rombo deixado aí pela gestão anterior. E é isso que eu falo para vocês. O Remo na Série A, a gente tem que tomar muito cuidado com essa Série A, com essa disputa de Série A, pro legado que a gente vai deixar. Por isso que a gente está aqui cobrando CT, cobrando estrutura, cobrando transparência também, inclusive nos gastos que o clube do Remo está tendo aí em 2026, porque a gente não quer passar o que o Fortaleza está passando hoje, né? O Fortaleza hoje está quebrado e o CEO do Fortaleza foi lá reclamar que não tem dinheiro para pagar jogador, direito de imagem, está faltando um monte de coisa para lá, e a situação realmente está muito crítica. É só mais um ponto aí nessa questão do quanto que a gente precisa, né, ser inteligente quando a gente vai fazer as críticas e até mesmo os elogios na internet em relação ao clube do Remo. O Remo na Série A, o Remo precisa criar essa casca, precisa criar essa estrutura para ficar lá o mais tempo possível, e principalmente, né, quando Deus o livre cair para uma Série B, ele cair estruturado e cair com dinheiro em caixa, não cair endividado como Fortaleza nesse momento está. Fortaleza que era case de sucesso aí, né, era admirado por muitos clubes, mas pelo que a gente está vendo aí, principalmente o último ano do Fortaleza, né, da gestão Marcelo Paz aí, que depois foi pro Corinthians, foi realmente um ano desastroso aí pro Fortaleza, mas serve de exemplo também para a gente refletir aqui para a realidade do Leão Azul de Antônio Baena. Bom, voltando aqui, né, para os assuntos do clube do Remo, o Remo anunciou lá no seu Instagram que até hoje, sexta-feira, vai rolar a promoção do ingresso promocional. Promoção do ingresso promocional é ótima, né? O ingresso ali no valor de R$60, as arquibancadas pro lado B do Mangueirão a R$60, tá? R$60 as cadeiras e as arquibancadas, perdão, e 120 as cadeiras pro lado B, tá? E a partir de amanhã vai para R$80 a arquibancada lado B e R$160 as cadeiras lado B também, beleza? Então é só para atualizar vocês vão ter até hoje aí para comprar esse ingresso promocional para o lado B a R$60 a arquibancada e 120 as cadeiras. E o lado A segue vendendo aí a R$80 a arquibancada e R$160 as cadeiras para esse confronto diante do Vasco. Lembrando que o torcedor do Vasco só vai ter os 10% lá. Se você for comprar ingresso e ficar infiltrado, você vai se responsabilizar pela sua própria segurança. Eu não vou poder fazer nada por ti, né? Aliás, acho que nem a polícia militar vai poder fazer muita coisa por ti se você for infiltrado no meio da torcida do clube do Remo. Bom, ontem inclusive, né, o Jorge lá do Meu Poderoso Leão soltou um tweet dizendo que tinha 15 mil ingressos vendidos. Com o passar do tempo, acredito que já deve ter passado dos 20 mil ingressos vendidos, e com os sócios torcedores, cerca de 7 mil sócios que o Remo tem adimplente aí, já temos aí no mínimo 25 mil torcedores, 27 mil torcedores. Vai bater fácil os 30 mil nesse duelo contra o Vasco, e acredito que teremos um público entre 35 e 40 mil amanhã no Mangueirão para esse duelo aí diante da equipe do Rio de Janeiro. Realmente o torcedor está comprando ingresso. Teve até um bug na plataforma aí, porque foi muita gente acessando para solicitar meia entrada, gratuidade, enfim. Vai ser casa cheia sem dúvida, o horário é bom, o dia, né, é bom também, um sábado à tarde, maravilhoso. E o torcedor do Remo sabe da importância desse jogo. É um jogo de 6 pontos sim, o Vasco ainda é um clube que está ali, né, meio de tabela, então roubar ponto do Vasco é sempre interessante, porque quando o campeonato iniciou, a gente colocava o Vasco também como um dos clubes que ia brigar contra o rebaixamento. E o Remo jogando em casa, obviamente, tem a obrigação de vencer na Série A para fazer uma campanha de manutenção dentro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, mais do que nunca, amanhã o torcedor do clube do Remo vai ser muito importante nessa partida diante da equipe vascaína. Amanhã a gente vai trazer aqui a provável escalação das duas equipes. Hoje pela manhã,
o jornalista José Tomás, né, trouxe uma informação no seu canal de que o Duplex Tchamba estaria aí com dores musculares e seria dúvida para esse confronto diante da equipe vascaína, e hoje seria aí o dia, né, em que ele faria o teste para atuar no jogo de amanhã. Bom, a informação que eu tenho é que o Tchamba vai para o jogo, tá? Que ele sentiu, mas foram ali dores mais de acordo com a sequência de jogos, não foi lesão muscular em si, mas é bom deixar, né, esse ponto de interrogação na cabeça dos vascaínos também, né, se o Tchamba vai ou não para o jogo. Se o Tchamba for para o jogo, quem perde é o Vasco, e se o Tchamba não for, realmente quem perde é o Clube do Remo. Então eu acredito que ele vai para o jogo, mas obviamente que a informação oficial do Remo não saiu, mas o Remo nem vai divulgar nada porque tem trabalhado calado durante essa semana que está já chegando ao fim. Ontem, como eu trouxe para vocês no conteúdo, para mim a única dúvida desse time é saber quem vai substituir o Iago Pikachu, se vai ser o Diego Hernandes, se vai ser o Jajá, ou se o Léo Condé vai colocar mais um meia aí nesse setor de criação para fechar aquele lado direito, né, que é muito forte do time do Vasco. Enfim, como é que o Remo vai se comportar nesse confronto diante do Vasco, mas eu acredito num time equilibrado novamente, e um time que, se Deus quiser, vai aproveitar as oportunidades e vai sair de campo vencedor. Estou confiante para esse duelo amanhã diante do Vasco, onde a gente vai, se Deus quiser, alcançar esses 3 pontos e voltar a reagir dentro da competição, quem sabe já pensando em deixar essa zona de rebaixamento. E você, como é que está essa confiança? Já comprou teu ingresso? Deixa aí nos comentários, que à noite a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Não esquece do like, não esquece também de hypar o conteúdo, de verificar a tua inscrição, de comentar os assuntos do vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!